Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da aula passada. Então, fiquem atentos e vamos lá. Preste bastante atenção. Pessoal, na questão de número 1, está pedindo o número atômico. Ou seja, qual é a representação, qual é a letra que representa o número atômico? A gente sabe que o número de prótons equivale ao número atômico, tá? E ele é representado pela letra Z. O número de massa de um átomo, ele é representado pela letra A. Esse número de massa, pessoal, é a soma do número atômico mais o número de nêutrons, tá? Lembrando que esse número atômico são os nossos prótons. Então, a massa é igual ao número de prótons somado ao número de nêutrons. Na questão de número 3, está perguntando quais partículas formam o núcleo atômico. Então, a gente sabe que o núcleo do átomo... Vamos fazer uma representação aqui bem doidinha de um átomo. Aqui em volta, aqui a gente tem um núcleo e em volta a gente tem os nossos elétrons. Isso mesmo. Então, aqui são os elétrons. Dentro do núcleo, nós vamos encontrar o quê? Prótons mais nêutrons. Então, essa é a resposta. Quais partículas formam o núcleo atômico? Prótons e nêutrons. Resposta. E a última questão aí, questão de número 4. Então, pessoal, vamos observar aqui, lá no livro de vocês, na página 99, vocês vão observar o que? A tabela periódica. Deixa eu virar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, pessoal, o que a gente pode observar aqui nessa tabela periódica? A gente pode observar que existem elementos químicos e cada letrinha dessa vai representar um elemento químico diferente. Por exemplo, o N, ele representa o elemento químico nitrogênio. O O representa o elemento químico oxigênio. O Ga representa o elemento químico do galho. Então, pessoal, embaixo de cada letrinha existe o nome do elemento químico. Aí vocês podem estar me perguntando, professora, mas o que significa o 30? O que significa o 65,4? Pois bem, o 30, pessoal, que é o numeral inteiro, tá vendo que eles seguem um padrão? Ó, começa aqui, ó, no hidrogênio. 1... Aí depois a gente vai pro próximo elemento. Aqui, 2, que é o hélio. 2. Lítio 3, berílio 4. Boro 5, 6, 7, 8. Vocês estão vendo esses numerozinhos inteiros aqui? Eles são também conhecidos como números de prótons. Ou também número atômico, tá, pessoal? Então, eles podem ser considerados como número de prótons ou número atômico. Esse númerozinho aqui, que geralmente ele é maior e vem com uma vírgula, eles são conhecidos como número de massa, tá? Então, fixe bem isso daí. O número atômico, também conhecido como número de prótons, ele é representado pela letra Z. E o número de massa é representado pela letra A. Então, pois bem, pessoal, eu esquematizei aqui para vocês darem uma observadinha. Que o elemento químico, ele vai ser um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Então, pessoal, se eu colocar lá colocar um monte de gotículas de água em um recipiente, eu vou ter o elemento químico água, porque ela é formada pelo conjunto de elementos com o mesmo número atômico. Assim também é o lugar que a gente respira. A gente respira oxigênio. O oxigênio é um elemento químico. Então, o conjunto de moléculas de oxigênio forma aí o elemento químico O2. Assim também temos o CO2, que é o gás carbônico, que é o ar que a gente expira para a atmosfera. No total, a gente tem 118 elementos químicos na tabela periódica até os dias atuais. Aqui eu coloquei para vocês só um lembretinho, né, que o Z significa número atômico, que também é conhecido como número de prótons, e o A, que é a massa atômica, tá? E qual que é a fórmula que a gente vai utilizar? Vai ser a fórmula da massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons.
ou A é igual a Z mais N. Lembrando que o Z é o P, tá? Que é os prótons. Aí eu coloquei pra vocês aqui um exemplozinho, pra vocês fixarem melhor. Então, pessoal, aqui a gente tem um elemento químico oxigênio, representado pela letra O. E logo abaixo a gente vai ter o nome do elemento químico. Em cima a gente tem o número de prótons. E embaixo a gente tem o número da massa, que é o 16. Então, qual que é a massa do oxigênio? 16. Qual que é o número de prótons? 8. Então, vamos lá resolver o exercício de número 4. O número de nêutrons do elemento zinco. Vamos lá na tabela periódica e vamos encontrar o zinco. Achei. Ela quer saber o número de nêutrons. Eu só tenho o número de prótons e o número de massa. Então, vamos usar a fórmula. Então, vamos lá. A é igual a P mais N. Número de massa vai ser 65,4, que é igual a 30, que é o número de prótons, mais N. Agora, a gente vai precisar dos nossos conhecimentos em matemática. O N é a nossa incógnita, ou seja, o que a gente quer encontrar. Ok? É a nossa incógnita, é o nosso X da questão. Então, a gente vai passar o N para antes da igualdade, trocando o sinal. É igual, prestem bem atenção, pessoal. Menos, a gente vai passar o 65 para depois da igualdade, 65,4 mais 30. Ok? Então, vamos. Menos N, que vai ser igual. Sinais contrários. A gente subtrai e pega o sinal do maior. 65 menos 30 vai ser aproximadamente 35. Menos 35. Mas por que menos 35? Porque eu pego o sinal do maior. Daí, pra subpartícula, pro subatômico, que é o nêutron, não ficar negativo, porque eles não podem ser... a gente vai multiplicar, o nêutron ele não tem carga, logo ele não pode ser negativo. Então, a gente vai multiplicar por menos 1, tornando o nêutron com carga neutra. Então, o nêutron é de 35. Então, o elemento zinco, ele vai ter 35 nêutrons. Ok? Então, ok, respondida na letra A. Número de prótons do carbono. Vamos encontrar o carbono lá na tabela. Carbono, ele vai ter 6 prótons. Basta a gente responder, então, 6 prótons. Ok, pessoal? Dúvidas? Foi bem simples, né? Qualquer dúvida, pessoal, mandem mensagem pra mim no privado, viu? Beijo, tchau.